Alma inocente aqui jamais transita. Eu queria mostrar essa imagem para vocês. Eu acho essa imagem perturbadora. São as almas dos mortos chegando às portas do inferno e sendo guiadas em terríveis tormentos por demônios. Na imagem tem um escrito: alma inocente aqui jamais transita. Ela está no canto terceiro da Divina Comédia de Dante Alighieri. Dante foi um escritor italiano que viveu no século XIII depois de Cristo. Essa obra hoje ela é considerada uma das obras-primas da literatura mundial. Seu valor, gente, é inestimável no que tange a literatura e teologia. Isso porque ela expressa muito bem a forma de pensar da teologia da Idade Média. Mas o que isso tem a ver com nossos estudos em Gálatas? Vamos juntos! Alma inocente aqui jamais transita. Talvez para você essa imagem remonte a um medievalismo já superado pelas luzes da razão. E de fato, essa é uma expressão do inferno que está muito atrelada à imaginação medieval. Entretanto, nós precisamos nos lembrar que antes mesmo da Idade Média, a Bíblia nos fala que o pós-morte é uma realidade, assim como o céu, o inferno. E sim, jamais os inocentes terão o destino de tormentos eternos do inferno. Agora, a questão é, quem é inocente? No tempo de Dante, acreditava-se que os inocentes eram os batizados na igreja, aqueles que cumpriam os sacramentos e pagavam suas penitências. A Igreja Católica tem esse discurso ainda hoje. No primeiro século, os judaizantes acreditavam que os inocentes eram aqueles que acreditavam em Jesus, mas também cumpriam a lei. Mas e para as Escrituras? Quem são os inocentes? Vamos ver, vamos ouvir o que Paulo diz aos Gálatas. Agora, antes de irmos para o texto, uma vez que os nossos estudos têm sido úteis para você, então lembre-se de deixar o seu like, fazer o seu comentário. Se não se inscrever no nosso canal, se inscreva. Vamos continuar juntos, firmes, estudando as Escrituras. Vamos para de frente com o texto agora. Muito bem, gente. Vamos para o texto, Gálatas capítulo 3, verso 1 a 14. Ele está na tela e a versão que eu estou usando é a Almeida Corrigida Fiel. Diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém. Pessoal, em poucas palavras, a mensagem central desse texto é a seguinte: se deixar levar pelo falso evangelho
é insensatez. Esse texto, na verdade, ele vai até o verso 29, mas ele é muito extenso, então hoje nós vamos nos deter até o verso 14, ok? Ele, na verdade, tem 3 partes, do verso 1 até o verso 29, mas a gente vai se deter aqui só nas 2 primeiras partes, e aí na próxima semana a gente volta para trabalhar a terceira parte desse texto, tá ok? A primeira parte, então, o verso 1 até o verso 5, e a segunda parte é o verso 6 até o verso 14. Ok, então vamos começar aqui pela primeira parte, verso 1 até o verso 5. Aqui a gente vai ver que Paulo diz que se deixar levar pelo falso evangelho é insensatez por causa da nossa experiência de salvação por meio da fé em Cristo e a atuação do Espírito Santo. Vamos entender aqui então. Essa primeira parte começa com uma exclamação de Paulo. Ele está profundamente chocado com a insensatez dos Gálatas. E é por isso que ele então os chama de insensatos, e isso por 2 vezes. Dá uma olhada aqui no verso 3 também. Essa insensatez vai ser exposta de maneira incrível nessas 5 perguntas que Paulo faz. A gente vai ver essas 5 perguntas aqui, ok? A primeira pergunta é essa: quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Nessa primeira parte, Paulo conecta com o que disse no final do texto anterior. Tá lembrado? Gálatas 2:21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, é diante dessa afirmação que Paulo, então, faz a pergunta. E é bem interessante nessa primeira pergunta que ele traz aqui a palavra fascínio. Ela é bem interessante. Ela é traduzida dessa forma, mas em outras traduções, ela é traduzida como sedução ou feitiço. Os Gálatas haviam sido seduzidos, enfeitiçados de tal maneira pelos judaizantes que estavam abandonando a verdade. E que verdade é essa? Paulo deixou muito claro no texto anterior. A justificação não vem pelas obras da lei, mas unicamente pela fé em Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. E abandonar essa verdade faria com que Cristo tivesse morrido em vão. Então, Paulo apela a que os Gálatas se recordassem do início de sua caminhada cristã. As evidências da crucificação de Cristo foram apresentadas indubitavelmente para os Gálatas. Assim eles receberam a salvação, e isso pela fé em Jesus Cristo, exclusivamente pela fé em Cristo. Logo, Cristo não morreu em vão, não é mesmo? Agora, nas perguntas seguintes, Paulo vai mencionar várias vezes o Espírito Santo. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Por que será, hein? Vamos entender. No verso 2, a segunda pergunta é a seguinte: só quisera saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O recebimento do Espírito Santo, gente, é uma evidência da salvação. Lendo o livro de Atos, a gente vê que o Espírito desceu sobre grupos específicos em várias ocasiões. Esses grupos não eram apenas judeus, mas também gentios. Um desses grupos foi o grupo de Cornélio e sua família, conforme a gente vê lá em Atos 10. Pedro considerava um impuro por ser um gentil. E só foi na casa de Cornélio porque teve uma visão em que Deus o disse para não considerar impuro o que ele, Deus, havia purificado. Quando Pedro, então, pregou o evangelho para Cornélio e para sua família, eles creram. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre eles. Olha o capítulo 10 de Atos, no verso 45, o que diz? E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. O Espírito Santo desceu sobre eles, e isso foi a evidência de que eles estavam sendo salvos. Uma pergunta: eles receberam o Espírito Santo pelas obras da lei?
Eles foram circuncidados? Guardaram o sábado? Não. Eles somente creram em Cristo. Então, até mesmo os Gálatas, quando creram, receberam o Espírito Santo. Agora, isso se deu unicamente pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras. Esse é o ponto de Paulo aqui nessa pergunta. A terceira pergunta, então, é a seguinte: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ou seja, eles começaram a caminhada cristã recebendo o perdão de Deus por meio unicamente da fé em Cristo, e assim receberam o Espírito Santo. Mas agora, como que eles estavam acabando na carne, ou seja, confiando na própria capacidade para se salvar, eles começaram bem, pela fé em Jesus Cristo, e agora estavam terminando confiando na carne, confiando em si mesmos para ser salvos, para ser santificados diante do Senhor? Como assim? Essa é a pergunta de Paulo. E aí, a quarta pergunta: será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Ou seja, se eles tivessem crido em Jesus, mas também que poderiam ser salvos por meio da observância da lei, isso não teria trazido dificuldades para eles, nenhuma dificuldade. Mas os Gálatas sofreram porque creram unicamente em Cristo. Isso lhes trouxe perseguição. Então a pergunta de Paulo é: será que esse sofrimento foi em vão? E aí, por fim, a última pergunta: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, Jesus deu o Espírito Santo e operou os milagres que vemos em Atos que tão frequentemente aconteciam. A pergunta então é: isso se deu pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Perceba, gente, que é a mesma expressão que Paulo usa aqui na segunda pergunta, né? A questão da pregação da fé. Muito bem, as perguntas de Paulo são desconcertantes. Ele coloca todos os principais elementos da fé cristã: evidências da crucificação de Cristo, o recebimento do Espírito Santo na conversão, a perseguição por conta de Cristo e os milagres operados pelo Senhor. Tudo isso se dá pela fé em Cristo Jesus. Esse é o ponto de Paulo. Então, pensar que podemos ser salvos pelas obras da lei é de fato insensatez. De fato, se deixar levar pelo falso evangelho é insensatez por causa da nossa experiência de salvação por meio da fé em Cristo e a atuação do Espírito Santo. E aí a gente precisa pensar no seguinte: será que também estamos num caminho de insensatez? Nós fomos resgatados do império das trevas unicamente por meio da fé em Cristo Jesus. Nós fomos perdoados unicamente pela fé em Cristo. Fomos recebidos na família de Deus unicamente pela fé em Cristo. Depois de tudo isso, será que temos nos deixado levar pelo discurso do esforço próprio para agradar a Deus? Precisamos enfrentar essa pergunta. Normalmente a gente pensa: a salvação se dá pela fé em Cristo, mas a santificação é pelo esforço. Tenho que me esforçar muito para ser santo. Errado. Tanto a salvação quanto a santificação do crente acontecem exclusivamente pela confiança no sacrifício de Jesus Cristo. Quantas vezes nós fracassamos, repetidas vezes, em um pecado específico, sendo que juramos de pé junto que não iríamos cometê-lo novamente? É ou não é? Sim, deixamos de tomar Coca-Cola, por exemplo, por um ano para parar de falar mal das pessoas. Mas na primeira oportunidade, lá estamos nós. Por quê? Porque fazendo assim, estamos fundamentados na ideia de que o agradar a Deus se dá pelo nosso próprio esforço. Na luta contra o pecado, nós já perdemos se nos baseamos na força de vontade ou nas nossas estratégias contra o pecado.
Nosso coração deve ser constantemente lembrado que precisa confiar exclusivamente na suficiência de Cristo. Veja só que é um erro achar que o Evangelho é só para novos convertidos. Nós precisamos dele todos os dias na caminhada cristã, irmãos. Se deixar levar pelo falso Evangelho é insensatez. Por causa da nossa experiência de salvação por meio da fé em Cristo e a atuação do Espírito Santo. Muito bem, vamos para a segunda parte do texto, onde Paulo vai dizer que se deixar levar pelo falso evangelho é insensatez por causa do testemunho das Escrituras. Vamos lá, versos 6 a 14. Perceba que nessa sessão, gente, quantas vezes Paulo cita as Escrituras. Ele vai citar Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Abacuque. Isso porque o argumento que Paulo agora vai se fundamentar é no Antigo Testamento. Os judaizantes queriam se basear na lei, não é mesmo? Ok, Paulo dá a interpretação correta da lei então. É por isso então que ele vai mencionar várias vezes o Antigo Testamento. Olha só, olha o verso 6. Aqui a gente vê que Paulo começa com Abraão. Perceba também que no verso 14, Paulo vai terminar também com Abraão. Paulo começa e termina essa seção do seu argumento com Abraão, ok? Por que será? É porque era considerado o pai do judaísmo. Então a pergunta é, Abraão foi salvo pela fé ou pelas obras? Essa pergunta é importante porque, sendo o pai da fé, ele era considerado um paradigma, ok? Então vamos lá. O texto vai responder a nossa pergunta. E a resposta está no verso 6, olha lá. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. A justificação de Abraão veio por meio da fé ou por meio das obras? Está claro aqui, pela fé. Muito bem. Se Abraão foi justificado por meio da fé, logo, veja o que é que Paulo diz aqui no verso 7, na sequência. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ou seja, os filhos de Abraão não são os que nascem israelitas, mas aqueles que, como Abraão, creram. Inclusive os gentios? Sim. Olha o que Paulo vai dizer na sequência no verso 8. Ele vai citar Gênesis 12, 3 aqui. Olha só. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Perceba aqui o seguinte, gente. A Escritura previu, ou seja, era plano de Deus, desde o começo, de justificar pela fé os gentios. Depois ele diz, anunciou o evangelho. Aqui é muito interessante. Abraão ouviu o evangelho. Isso não é legal? No Antigo Testamento, sim, desde o Gênesis, o evangelho está sendo anunciado. E aí ele diz, todas as nações serão benditas em ti, citando Gênesis 12. Esse é o evangelho. A bênção de Deus viria a judeus e gentios por meio da fé em Cristo. Em outras palavras, desde Gênesis 12, particularmente mencionando aqui o pensamento de Paulo, vemos a promessa de que a bênção viria por meio de Abraão. Dessa forma, aqueles que creem tal como Abraão creu, esses são justificados assim como Abraão o foi. A conclusão de Paulo, então, é muito óbvia. Olha o verso 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Agora, por outro lado, se os abençoados, justificados, salvos, são os que creem em Cristo, logo os que confiam nas obras da lei ainda estão debaixo da maldição. Certo? Sim, correto. Paulo vai falar agora da maldição. Veja as vezes que se repete aqui no texto a palavra maldição. O que é maldição na Bíblia? É o estado de separação do homem em relação a Deus por ter quebrado a lei. Ok? Guarde bem isso. É o que Paulo diz no verso 10, olha só. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las.
Aqui Paulo cita Deuteronômio capítulo 27, verso 26. Perceba que a lei diz todas as coisas. Ela não diz algumas coisas, ou aquilo que você conseguir fazer. Não. A questão é, ok, você quer ser justificado pelas obras da lei? Joia. Então, cumpra toda a lei, e não somente partes dela. E aí é por isso que todos estão debaixo da maldição. É por isso que Paulo, no verso 11, vai dizer: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. É por isso que é tão evidente. Uma vez que é assim, que devemos cumprir toda a lei para ser justificados, então segue-se a pergunta: como ser justificado? Paulo vai repetir o que disse anteriormente, agora citando Abacuque 2,4. Olha só. Porque o justo viverá pela fé. A gente já estudou esse texto antes aqui no nosso canal. Depois dá uma olhada lá em Abacuque. Nós vamos nos lembrar rapidamente aqui. O juízo de Deus era iminente sobre os iníquos caldeus na época de Abacuque, mas também sobre o impenitente Israel, o rebelde Israel. Diante disso, todos iriam perecer. Só existia uma saída: a fé na salvação que viria de Deus. Isso é o Evangelho, gente. A lei mostra o quanto somos pecadores. Estamos debaixo da justa ira de Deus. Quando confiamos em nossas próprias obras para a salvação, somente agravamos a ira de Deus sobre nós. E aí só existe uma saída: crer na suficiência do sacrifício de Cristo como provisão de Deus para a nossa salvação. Foi isso que Moisés viu e que os profetas anunciaram. Agora, no verso 12, novamente Paulo volta-se para a questão da maldição. Dessa vez ele vai citar Levítico 18:5. Olha só. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Por que será que a lei diz que a vida vem por meio do cumprimento da lei? A gente está vendo o argumento de Paulo dizendo que não é pela lei. O que está dizendo aqui então? Porque de fato é. Todos que cumprirem a lei terão vida, terão a bênção de Deus. Muito bem, vamos entender isso aqui melhor. Lá em Levítico, depois que Moisés diz que quem cumprir os mandamentos por eles viverá, são descritos uma série de mandamentos. É interessante depois de você dar uma olhada neles, tá? Lá pelas tantas, no capítulo 19, verso 11, ele diz o seguinte: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Sério? Não mentir? Não usar de falsidade cada um com o seu próximo? Não era exatamente isso que Pedro e Barnabé estavam fazendo ao ser hipócritas quando comiam com os gentios e se afastaram porque chegaram judeus de Jerusalém? E ainda fizeram isso para observar a lei? Queridos, basta sermos um pouquinho honestos para chegarmos à conclusão que não é possível cumprir a lei. A vida vem pelo cumprimento da lei, mas não é possível cumpri-la. Nós precisaríamos ser perfeitos, o que não somos. Longe disso. Somos desesperadamente pecadores. Nós precisamos de alguém para cumprir a lei em nosso lugar. Sendo assim, uma vez que nós não cumprimos a lei de Deus, estamos debaixo de maldição. O bom Deus, que é totalmente santo, nos expulsou de sua presença. Essa é a maldição. Estamos distantes de Deus e só lembramos dele quando precisamos, é ou não é? E todas as vezes que tentamos nos voltar a ele por meio dos nossos próprios esforços, ele fica ainda mais irado conosco. Não se engane. Não pense que você é especial e Deus favorece você apesar de seus deslizes. Se assim fosse, Deus seria incoerente e sua palavra mentirosa. Nós mentimos, defraudamos, roubamos, nos prostituímos
e ainda assim fazemos boas obras para ter o favor de Deus? Se você fosse um juiz, que sentença daria para você mesmo? A sentença seria a morte, não é mesmo? Mas é exatamente aí, quando não havia mais esperança, que a esperança se manifestou. Olha o que Paulo diz no verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. A sentença foi dada e executada. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo veio em nosso resgate. Essa palavra, gente, é muito importante nas Escrituras, resgate. Ela significa pagar o preço pela libertação de alguém. Então, estávamos debaixo da maldição da lei. O preço precisaria ser pago a Deus por nossa libertação. Jamais poderíamos pagar esse preço. Como já vimos, é insensatez achar que podemos. Então, o próprio Deus, por sua infinita graça e misericórdia, com que nos amou, enviou o resgatador. Quem? Seu único Filho, Jesus Cristo. Somente Ele poderia pagar ao Pai pelo nosso pecado. Mas como? Como que Ele pagou? Olha o que Paulo diz. Fazendo-se maldição por nós. Jesus, o resgatador, assumiu o nosso lugar, gente. Ele assumiu a maldição que era para nós. Deus não simplesmente esqueceu a nossa dívida, assim ele não seria justo. Ele pagou a nossa dívida enviando o seu único filho. Como que ele se fez maldição em nosso lugar? O plano já estava estabelecido desde a eternidade. Ele foi revelado progressivamente ao longo da história. Olha o que Paulo diz aqui, citando Deuteronômio 21, 23. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A lei que encerrava todos debaixo da maldição, ao mesmo tempo apontava para o resgatador que estava por vir e que pagaria o preço com seu próprio sangue, Jesus Cristo. A lei apontava para Cristo. E aí, qual o propósito de Cristo em ter assumido a nossa maldição? Olha o verso 14, o que é que Paulo diz? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Perceba, gente, que aqui Paulo faz a conclusão de tudo o que ele disse até agora. Por meio de Cristo, até mesmo os gentios recebem a bênção de Abraão, e pela fé em Cristo recebemos a promessa do Espírito Santo que fora revelada aos profetas. Então, se deixar levar pelo falso evangelho é insensatez por causa do testemunho das Escrituras. Gente, percebe como a Escritura é uma só? Em toda ela nós vemos uma continuidade progressiva que irá nos levar à graça de Deus manifesta em Cristo. Isso é muito incrível. E hoje tem gente que diz que a salvação no Antigo Testamento era pelas obras, mas no Novo Testamento é pela graça. Não, de forma nenhuma. A lei nunca foi dada para nos salvar. Ela apenas mostra que precisamos de um Salvador. É como um exame clínico, né? Ele apenas mostra que estamos doentes e qual é a doença. Ele não pode nos curar. Somente os remédios, os tratamentos têm essa capacidade. E aí precisamos nos perguntar onde temos procurado cura para o câncer do pecado. Talvez vivamos uma culpa terrível em relação aos pecados passados. E aí temos buscado nas obras da lei a justificação. Juramos que seremos, a partir de agora, uma pessoa melhor. Fazemos jejuns, aumentamos a frequência na igreja, fazemos parte de campanhas de ajuda aos pobres. Não, não é esse o caminho. Somente por meio da confiança no sacrifício de Cristo, nós temos os nossos pecados perdoados e encontramos alívio para a nossa alma atormentada pela culpa. Vamos pensar em algumas coisas muito específicas em relação a isso. Alma inocente aqui jamais transita. Esse é o escrito
que está na imagem retratada por Dante na sua obra Divina Comédia, em que ele expressa as portas do inferno. E aí nós começamos com a pergunta mediante essa imagem, não é? Quem é inocente? Todas as religiões, gente, vão dizer que a inocência se conquista a partir de um caminho de muito esforço e sacrifício por parte do homem. Mas e as Escrituras? As Escrituras vão dizer com todas as letras: nada que façamos nos fará ser inocentes. Somente a confiança no verdadeiro inocente, no justo, no santo, Jesus Cristo, e em seu sacrifício por nós, nos faz ter a declaração de Deus a nosso respeito, justificado. Queridos, na luta contra o pecado, nós já perdemos se nós nos baseamos na força de vontade ou nas nossas estratégias. Nosso coração deve ser constantemente lembrado que precisa confiar exclusivamente na suficiência de Cristo. É um erro achar que o Evangelho é só para os novos convertidos. Nós precisamos dele todos os dias na caminhada cristã. Infelizmente, estamos acostumados a ouvir pregações do tipo: para você ser uma mulher piedosa, faça isso ou faça aquilo. Para ser um homem de Deus, você deve seguir os 10 passos. Muitas vezes, sem perceber, nós acreditamos que se dermos os passos corretos no processo de santificação, seremos o marido melhor, a esposa melhor, o filho modelo. E aí a gente pensa o seguinte: sim, eu creio em que Cristo me salvou, mas agora é comigo. Deus, deixa comigo, que agora eu dou conta. E aí nos frustramos quando inevitavelmente fracassamos. Na primeira fechada do trânsito, quando minha esposa me dá uma resposta atravessada, aí meu coração se exalta e eu esqueço de tudo. Por isso que minha atitude deve ser de humildade confiante diante do Senhor. Senhor, eu sei o que devo fazer, mas eu preciso que o Senhor transforme o meu coração. E aí, gente, os frutos virão. Somente por meio da confiança no sacrifício de Cristo, nós temos os nossos pecados perdoados e encontramos alívio para nossa alma atormentada pela culpa. Alma inocente aqui jamais transita. Sim, e somente a confiança em Cristo nos faz ser justos diante de Deus. É isso aí, gente. Ficamos por aqui hoje. Estou muito contente com a nossa caminhada na carta de Paulo aos Gálatas. Espero que esteja sendo útil para você. Se assim for, você pode deixar o seu like, fazer o seu comentário. Se não se inscrever, se inscreva. E vamos continuar firmes no estudo das Escrituras, no estudo do livro de Gálatas. Na próxima sexta-feira, nós teremos aí os nossos vídeos voltados para as mulheres. Simone, minha esposa, tem publicado. Lembrando que por conta aí de minha viagem a Moçambique, nessas semanas de outubro, nós demos uma parada às quintas-feiras nas exposições de Salmos, mas em novembro, com o meu retorno, nós estaremos juntos novamente na exposição de Salmos, ok? Vamos continuar juntos de frente com o texto.